participante da Casa Espírita nos convida a estar junto nesse momento de festividade e reflexão. E o ano passado, como o Genir nos colocou, nos deu aquele mimo do livro Mãos Unidas, que nós conhecíamos, mas não havíamos lido em profundidade. E naquele momento fomos inspirados pelos textos ali e colocamos, esse artigo que o Genir bem mencionou agora. Então, mais uma vez, a gratidão pelo convite de estarmos juntos mais uma vez, mais um ano. Um ano passou rápido, eu pensei que tinha sido esse ano que eu estive na casa, mas foi o ano passado, em outubro. Então, meus amigos, a nossa reflexão de hoje, o tema dela é seguir em frente. Seguir em frente eu acho que é um tema bem apropriado para os nossos momentos, os nossos dias atuais, pelas situações que passamos individual e coletivamente. Mas eu gostaria de convidar vocês a fazer imaginar, só um pouquinho, obrigado, Júlio. Imaginar na sua mente, na sua tela mental, imagine você que está num carro, sozinho, numa estrada desconhecida, noite escura, numa noite de tempestades fortes, que você quase não enxerga o que está acontecendo ao redor do seu carro. Você está sozinho, como eu já disse, e ali não tem GPS, porque não pega sinal da internet, então o seu celular não está servindo para nada naquele momento. Essa estrada, você nunca andou por ela ou não conhece os seus caminhos, mas sabe que tem que andar por ela. Num momento bem forte da tempestade, você para num local onde há uma encruzilhada. Há um caminho para a direita, um caminho para a esquerda e o caminho que segue em frente. E a placa que está colocada ali só tem a indicação, aquela seta dizendo siga em frente. Aquela seta que a gente encontra nas estradas e nas ruas. Você está em dúvida o que fazer e não sabe para onde vai chegar aquele caminho, mas a placa está indicando. Você tem a opção de dobrar à esquerda, ir à direita ou ficar parado. Essa é uma analogia que estamos colocando na nossa mente sobre esses momentos muito tumultuosos que estamos passando, momentos de dificuldade, que não são novidades para nós que estamos já na casa espírita ou estudando o espiritismo há mais tempo, que falam dos momentos de transformação ou de transição, onde graves ou grandes dificuldades acontecerão para toda a humanidade, mas às vezes particularmente em alguns lugares. Essa tempestade, ela pode ser analisada ou colocada como aquilo que aconteceu há pouco tempo no nosso estado. E até a gente fica pensando, esse dia eu estava conversando com um colega, com um amigo lá na casa espírita, e às vezes a gente fica pensando, quando é que aconteceu isso? Faz pouco tempo. E às vezes a gente vai esquecendo aquelas situações. Mas no momento da crise, no momento da calamidade, dos dramas pessoais, é um momento onde nós estamos no centro da tempestade. E será que parar é uma opção quando nós estamos nesses momentos? A crise pode ser individual, pode ser familiar, pode ser da própria pessoa, mas pode ser coletiva. O que fazer? Me recordo de uma música, quando eu era mais jovem, ela ficou muito famosa, conhecida pela sambista Beth Carvalho. Mas eu fui pesquisar essa música, ela é muito mais antiga do que a década de 70 e década de 80. Ela é dos anos 60. Ela é exatamente de 1963. E essa música foi escrita por um compositor paulista, Paulo Vanzolin, e ele canta, a Beth Carvalho canta, eu conheci essa música através dela, depois foi gravada várias vezes, canta uma coisa muito, uma estrofe muito interessante que serve para a nossa reflexão de hoje. Eu vou cantar o início, talvez vocês vão se lembrar do fim da música. Reconhece a queda e não desanima. Alguém sabe o verso que tem depois? Levanta essa corda. Olha aí, viu? Levanta, tudo bom? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa é uma frase interessante, é um verso interessante, obrigado por ter colaborado.
né? Eu acho que nós lembramos dessa música que a Beth Carvalho cantava, porque quando nós estamos, a queda significa a dor, o sofrimento, a dificuldade maior que estamos naquele momento. Parar, como dissemos, pode fazer? Pode, mas não é uma opção viável para nós. E os dramas que passamos, cada um sabe da dimensão que tem na sua vida. A gente às vezes enxerga uma pessoa que está em extremo sofrimento e ela nos conta o porquê que está sofrendo e a gente às vezes pensa, não deve pensar, mas está sofrendo só por causa disso, diminuindo o sofrimento da pessoa. Nós não temos a dimensão da dor do outro. Não podemos dizer, seu sofrimento não é para tanto. Não há possível para isso, porque cada um sabe a dor que está sentindo naquele momento. Mas, como todos nós, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos por crises, por dores, por dramas, por calamidades, o grande desafio é como manter a saúde mental nesses momentos difíceis. Como manter a saúde mental? A grande parte da humanidade, ou uma boa parte da humanidade, vamos botar grande parte, se desespera e para à beira do caminho, não entendendo o porquê aquilo está acontecendo e se revoltando com as situações que a vida lhe apresenta. É uma opção, mas não é a opção melhor. Há algo importante também, porque a tempestade, naquele momento, às vezes nós estamos nos amparando uns aos outros, mas também há o após a tempestade, também há o processo de reconstrução daquilo que foi, entre aspas, destruído em algum momento. Estamos vendo o nosso estado num processo de reconstrução pela destruição dessas calamidades que acontecer aqui próximo a nós. Porque nós pensávamos antigamente, é uma frase muito dita, né? Após a tempestade vem a bonança. Não é bem assim. Vai vir a bonança, mas num tempo mais longo, porque após a tempestade é o enfrentamento das consequências. Quando estava acontecendo essa situação no nosso estado, eu fiquei sabendo tinha uma expressão que se usava antigamente, né? E se usava aqui na nossa região também, mas eu fiquei sabendo que essa expressão foi derivada da grande enchente que aconteceu em 1941, que todos nós ficamos sabendo, né? Ali na mesma região do Vale Taquari. Aquelas pessoas, depois passada a tempestade, perdiam a noção da realidade, e elas eram chamadas dos abobados da enchente. É um termo não muito legal, mas era o que se utilizava. E depois pejorativamente foi sendo utilizado, porque era aquela questão de não conseguir enfrentar a dor, e mesmo passado a crise maior, a saúde mental estava debilitada. Mas se a nossa fala é seguir em frente, como fazer esse processo de, em meio à tempestade e após a tempestade, nós continuarmos a nossa jornada? Uma coisa nos ajuda, nós vamos dar alguns itens. Uma delas é nós procurarmos entender um pouco das causas. Porque muitos de nós passamos por crises, dificuldades e disse, onde é que está a justiça em tudo isso? Onde é que está Deus em tudo isso? E não compreendemos. Se não estamos atentos e buscando a compreensão mais profunda das situações da vida, nós como falamos anteriormente, desesperamos e abandonamos inclusive alguns aspectos de espiritualidade que estávamos começando a construir. Essa tempestade aqui no nosso estado teve causas naturais, foram tempestades materiais, sim. Mas será que todas as causas eram inevitáveis? Foi somente uma ação da natureza? Há também ali a ação social, as consequências e os problemas sociais e a atitude humana que agravou ainda mais essa situação, porque nós como seres humanos interferimos nesse processo como um todo. Alguns males que aconteceram poderiam ter sido minimizados e até evitados. Mas vamos ampliar esse entendimento, porque
voltando um pouquinho nessa questão, a ação humana na natureza está trazendo prejuízo para nós mesmos. O abuso que estamos tendo. Mas não é esse o foco da nossa fala dessa noite. É nós entendermos a amplitude dessa situação. Aí nós vamos buscar na doutrina espírita essas bases tão necessárias para nós mantermos uma saúde e um equilíbrio mental. Vamos encontrar, e vamos citar algumas partes das obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra maravilhosa no seu aspecto consolador e dessa reaproximação com o Pai, reaproximação com o Divino. Há um capítulo especial, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena a leitura dele, onde ele vai falar da bem-aventuranças. E essa bem-aventurança é dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, está lá a frase de Jesus que Kardec coloca no título dessa bem-aventurança. E a gente vai, como assim? Aflito? Sofrimento? Dor? Como é que é bem-aventurado isso? E Kardec vai colocar bem no início desse capítulo algo muito importante, onde ele vai falar da justiça das aflições. Porque nós vamos entender a nossa existência humana não somente como algo que começou agora, há pouco tempo atrás. Para mim fazem 59 anos, para alguns fazem menos, para outros fazem mais, que é o momento da nossa encarnação. Não, nós somos espíritos imortais. E quando vamos entender a justiça das aflições, aquela que nós particularmente estamos passando, individualmente ou coletivamente, dentro de uma dinâmica maior da vida, de uma pedagogia divina. E essa causa das aflições, Kardec coloca em duas categorias: as causas anteriores e as causas atuais. E quando nós enfrentamos uma aflição, nós podemos somar as duas dentro da nossa conta. Causas anteriores das aflições. Se eu passo por uma aflição e não identifico nenhum motivo para aquilo estar acontecendo na minha vida, na minha leitura da minha dinâmica da vida, logicamente há a justiça divina acontecendo ali. E como nós sabemos que somos espíritos imortais que reencarnamos, nós vamos colocar isso na nossa conta de uma ação equivocada em existências pregressas, seja na última reencarnação ou nas bem anteriores. Mas é muito fácil nós encontrarmos às vezes a causa atual das nossas aflições, é mais fácil, mas às vezes a gente gosta de maquiar e não descobrir elas. Mas a maior parte das nossas aflições são causadas a partir das nossas escolhas nessa reencarnação. Mas ali nesse capítulo, para nós entendermos o seguinte: há uma justiça, há algo que acontece na nossa vida que a gente às vezes não gostaria que acontecesse, mas ele tem um motivo e há uma causa muito maior que isso. Por que isso é tão importante? Porque isso vai nos ajudar a construir uma fé, como foi bem lido aqui no início da nossa atividade, uma construção de uma fé abalizada em algo que seja mais sólido, não tão vulnerável às dores e às aflições que passamos. Essa fé construída, como disse Kardec, num questionamento e numas respostas através da razão, ou chamada fé raciocinada. Porque essa fé raciocinada vai nos dirigir a um só caminho, a encontrar essa criatura, esse Criador divino, que nós chamamos de Deus ou de qualquer outro termo que nós podemos chamar, inteligência suprema, causa primária, Alá, qualquer nome que nós chamamos, mas que há um ser criador, e esse ser criador, nos seus atributos, ele é perfeitamente justo e bom. Então, se eu estou passando alguma coisa que eu enxergo uma injustiça que está acontecendo comigo, claro, sob o ponto de vista agora da encarnação atual, pode realmente ser uma injustiça. Mas do ponto de vista das nossas vidas, que são pregressas, e se chega atual, nós vamos encontrar uma ação nossa no passado. Então, os atributos da divindade, muito bem colocados por Allan Kardec, no item, questão 13 do Livro dos Espíritos, e vale a pena a leitura, depois ele trabalha no livro A Gênese também,
vai, em resumindo, colocando que esse ser criador é todo amor. E que não acontece nenhuma injustiça nas suas criaturas. Então, se aquilo que eu enxergo uma injustiça, é porque eu estou enxergando ainda um pequeno trecho da minha história. Se eu ampliar um pouco esse leque, eu vou enxergar que aquilo que eu estou passando, há uma necessidade, há um resgate, há uma experiência importante. Qual é que seria a opção se nós não tivéssemos esse sentido de espiritualidade e não entendêssemos a existência de ser superior? A opção, eu acho que não é viável. Talvez alguém possa achar que possa ser. É o materialismo. A vida é daqui até ali, as injustiças acontecem, e isso é assim mesmo. Isso não nos consola, isso não nos ajuda a manter a saúde mental nos enfrentamentos das dificuldades. Então, a busca dessa fé raciocinada, começando a compreender as causas que são remetidas a nós mesmos, e aqui, abrindo um parêntese, não é porque as pessoas, alguns desencarnaram nas enchentes, que eles eram expiações coletivas. Cada um tem a sua história, a sua trajetória. Nós não podemos passar uma regra e dizer que tudo acontece por isso e por aquilo. Há um motivo individual para cada um passar. Tá? Isso é importante nós entendermos, porque senão nós vamos fazer julgamentos equivocados das situações. Tá? Então é importante essa convicção desse Deus, desse Pai amoroso, que deseja somente o nosso melhor. Porque aí nós vamos começar a encontrar forças para vencer esses desafios. Como dissemos, por mais doloroso ou mais suave, nós precisamos encontrar força para isso. E aonde tirar? Eu gosto de filosofias também, sou espírita, mas gosto de ler outras filosofias que acrescentam um entendimento. As filosofias orientais são muito boas, porque o povo do Oriente, tem a sabedoria milenar, uma sabedoria que nós estamos conquistando agora, de espiritualidade, eles já têm há muito tempo, há mais de 2, 3, 4, 5 mil anos. Então, algumas ideias que a gente pega das filosofias orientais nos ajudam também. E aqui eu peguei só para dar um exemplo disso, o budismo, por exemplo. A temática central do budismo, eu não sou um estudioso do budismo, sou um leitor, mas fala da questão da impermanência. Olha que interessante nós começarmos a pensar sobre essa ênfase, sobre essa ótica da nossa existência material. Tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Tudo que nós estamos enxergando aqui, tocando, sentindo, vai acabar um dia. Essa casa que está sendo reconstruída, remodelada, o ano passado foi começado, o trabalho está sendo atividade, em algum momento da história ela não vai mais existir. Nós, com esse corpo físico, também não vamos. Isso nos ajuda a compreender de que tudo que é impermanente tem uma importância, mas uma importância relativa. Então, se a vida física em algum momento se acaba, se eu perdi minha casa na enchente, se eu perdi coisas valiosas no aspecto material, é claro que isso é doloroso. Isso vai fazer com que eu tenha que, às vezes, me esforçar muito mais para reconquistar algumas coisas que foram perdidas. Mas, de qualquer forma, em algum momento isso iria acabar. Então, a essência que é o espírito tem que ser trabalhado melhor em nós. Então, no momento da grande dificuldade, nós temos que olhar, sim, resolver as questões imediatas, mas especialmente trabalhar para que o espírito se fortaleça. Nós, como espíritos, nos fortalecemos. O taoísmo, outra filosofia, fala da questão do equilíbrio, que é exatamente isso. Nós mantermos um foco na nossa vida quando encarnados, porque aqui nós temos espíritos desencarnados nos assistindo também. Essa fala, para eles que eu estou dizendo agora, talvez não sirva esse momento, porque nós vivemos na matéria, nós precisamos da matéria, precisamos do conforto, precisamos das reformas, precisamos ter uma vida com qualidade, mas não focar demais nisso, porque se a gente foca demais, bota os nossos tesouros na coisa da matéria, esquecemos de que somos espíritos imortais. Também não é só focar no aprendizado espiritual, mas é o equilíbrio.
É o taoísmo nos dizendo, mantenha o equilíbrio, o caminho do meio, como Buda já dizia. Mas a filosofia que mais nos contribui nesse sentido, pelo menos na nossa visão, e estamos dentro de uma casa espírita, é o Espiritismo. E o Espiritismo nos convida também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Eu já falei várias vezes, provavelmente falei aqui em algumas vezes, é uma parte que eu acho fundamental quando eu estou, às vezes, desanimado, desalentado, eu leio essa parte, capítulo 2, item 5, o ponto de vista. Tá? O item 5, 6 e 7. Mas se ler só a primeira parte vai ajudar. Kardec vai nos dar um convite valioso. Olhe tudo que você está enxergando em algum momento sobre um outro ponto de vista, porque nós olhamos muito pelo ponto de vista do ser humano encarnado. E olhamos as coisas, meu Deus, essa doença, por que veio para mim? Essa situação difícil na minha família, eu não merecia isso. Que eu estou olhando sobre o ponto de vista da dificuldade, da dor. E é claro, está doendo em mim, eu não gosto de dor. Mas se eu olhar só sobre esse ponto de vista, eu não vou conseguir tirar as lições necessárias, o aprendizado necessário. E então Kardec diz, olhe tudo pelo ponto de vista do espírito imortal. Procure se afastar do centro da tempestade e olhe sobre outro ponto de vista. Você vai enxergar coisas maravilhosas naquela situação dolorosa que você está passando. Você vai ver que ali há mais flores do que espinhos, porque nós só enxergamos o espinho, nós só enxergamos a dor, só a dificuldade. E quando a gente se afasta um pouco mais, enxerga ali a beleza daquela situação, por mais difícil que ela seja, para o espírito imortal. Então, reencarnação e lei de causa e efeito são dois pensamentos básicos para nós mantermos a saúde mental nos momentos de crise da nossa vida. E é claro que tudo isso, se nós falamos causa, a fé, encontrar forças para a compreensão, nós temos que entender que tudo tem um objetivo na nossa existência. Nada acontece ao acaso, nem de forma fortuita, né? Fulano tem muita sorte e o ciclano tem muito azar. De que ponto de vista eu estou enxergando isso? Mas tudo tem uma causa maior. E esta causa, como espíritos imortais, é para a nossa evolução, intelecto espiritual ou intelecto moral. Então, as coisas das facilidades da vida também têm esses objetivos. Quando a gente está tudo tranquilo, tudo bem, está tudo fluindo, a família está ótima, a saúde está boa, o trabalho está bom, a conta do banco está sobrando, a gente parece que esquece que nós estamos aqui fazendo algo a mais do que isso somente, né? Então, muitas vezes é necessário que nos venha o aprendizado através da dor. A palavra dor não é muito agradável, a palavra sofrimento também não é muito agradável, mas de certa forma elas se tornam necessárias para nós. À luz da doutrina espírita, vamos entender que a dor vai ser um alerta importantíssimo para o nosso despertar espiritual. Alguns não despertam, mas esse é o objetivo dela. A dor aparece na nossa vida muitas vezes, e vamos entender, como falamos nas causas anteriores, como resgates. Vocês imaginam assim, vou pegar o Gel que está aqui, veio nos prestigiar hoje. Por isso que o Gel conhece, não vai ficar bravo comigo. O Gel está devendo, eu sei que ele é do banco, né? Está devendo 100 mil reais no banco. E de repente, ele pode pagar essa conta. Chegou os 100 mil de alguma forma. O João vai chorar por causa disso, porque ele perdeu os 100 mil reais e pagou a conta? Não, ele quitou uma dívida do passado dele. As dores morais, as dívidas morais são nesse sentido. Às vezes essa dor que a gente está sentindo ali, ou aquela dificuldade que você está sentindo, aquele familiar difícil que veio para a nossa família, seja ela qual a dificuldade, aquilo ali você está, de alguma forma, quitando débitos do passado. E as pessoas ficam tristes quando estão pagando seus débitos. Já não ficaria, né, já? Ficaria muito feliz. Então é claro que a gente fica feliz. Claro, entendendo, às vezes, o Joel perdeu 100 mil reais, entre aspas, porque ele estava quitando o débito. Assim acontece. Quitar a conta frente à providência divina, às leis divinas, não é monetariamente.
mas é através do amor e da caridade. Então, quando vem a dor, a dificuldade, mais amor, mais caridade, mais solidariedade nós temos que exercitar. Porque é esse o quitamento, porque é esse o aprendizado. Porque a dor não vem só como resgate. Às vezes eu fico pensando, mas é uma injustiça enorme. Enfrento aquela dificuldade e saio do mesmo tamanho sem aprender nada. Não é isso o objetivo. Mas a dor também vem como uma experiência importante para o espírito imortal. Então, às vezes, não é o débito do passado, aquela situação que eu estou enfrentando, dos mesmos exemplos que eu dei até há pouco, mas são provas para a gente, para testar a nossa persistência, a nossa paciência, a nossa tenacidade e a nossa confiança na providência divina. Nesse Pai amoroso que a doutrina espírita nos coloca de uma forma tão tranquila. Então, quando a gente entende aquela prova e sai vitorioso dela, nós já não estamos mais no mesmo degrau, nós já subimos um degrau no estágio evolutivo. Isso é importantíssimo, porque quanto mais nós evoluímos, e Kardec fala isso especialmente no livro Céu e Inferno, né? Os nossos dores, nossos sofrimentos, sempre é o resultado de alguma imperfeição nossa. Agora, as nossas alegrias, as nossas felicidades, aquelas verdadeiras, sempre é resultado do nosso caminhar evolutivo, do nosso degrau evolutivo mais elevado. Então, dor é resultado de imperfeições e a felicidade mais plena é resultado das virtudes. E também como aprendizados, né? Toda situação, toda crise, toda tempestade pode ser resgate, pode ser também provas, as duas juntos, e esse aprendizado, às vezes coletivo, que é importante. Veja que maravilhoso, estávamos analisando, né? Há pouco tempo atrás, o resultado da solidariedade humana, né? Quando acontece uma crise grave, o Brasil inteiro se uniu, chegou tanta coisa no Rio Grande do Sul, vocês sabem disso, que não sabia mais o que fazer com tudo que chegou aqui de doação, de valores, de tudo, né? Isso é um aprendizado importante. Agora tem uma coisa aqui para a gente olhar, só entre nós aqui. Passa esse período maior, a gente parece que esquece como foi bom ser solidário. Como foi bom eu trabalhar para ajudar alguém que eu nem conhecia. Alguém que não era do meu time de futebol, alguém que não era do meu partido, não era da minha religião, mas eu fui, me senti bem fazendo aquilo. E a gente parece que esquece disso. E aquele sentimento que era tão bom, fica amornado de novo. Então esse aprendizado tem que ser revitalizado, não necessariamente precisando de outras calamidades. Porque no dia a dia nós podemos exercitar a nossa solidariedade. E também o aprendizado individual. De enfrentando a situação, nós temos mais resiliência e mais resignação frente a esses processos. Então vejam só, meus amigos, estamos aqui tentando colocar coisas que já são conhecidas nossas, mas reforçar isso, porque, que nem estava falando com o Joel, como é importante nós reabastecermos de coisas boas, que nos ajudem a manter nesse equilíbrio, nessa saúde mental, especialmente quando passarmos por problemas difíceis. Seguir em frente. Como seguir em frente? Já damos algumas dicas, algumas informações importantes, mas algo que nós temos que construir enquanto estamos ainda num processo de mais estabilidade. Antes que chegue a crise maior, nós temos que construir. Nós temos que encontrar sentido para a nossa vida. Por quê? Vamos dizer que a gente cai numa situação bem complicada. Um problema de saúde. Aconteceu há poucos dias uma situação, tá na mídia, né, de um poeta brasileiro, fez músicas muito bonitas, maravilhosas. Ele estava entrando no processo de Alzheimer e ele foi para outro país onde é possível fazer a eutanásia, né? A boa morte, entre aspas, e ele solicitou isso, foi dentro da vontade dele. É a opção dele? É. Mas à luz da doutrina espírita nós pensamos assim, talvez ele enfrentasse um pouquinho mais aquela situação difícil, com a compreensão, um sentido de vida maior que vai além da vida material, que a doutrina espírita nos ajuda a conquistar. Talvez ele enfrentasse as dificuldades e não perdisse para ser morto, né? Foi a eutanásia autorizada por ele mesmo.
Não uma crítica ao que fez, porque não temos nenhum direito de criticar ninguém, mas é uma reflexão. Então nós temos que encontrar sentidos e propósito para a nossa existência, não só para essa vida, mas para a existência do espírito imortal. Para essa vida nós temos que ter objetivos e metas, porque isso nos ajuda, no momento de dificuldade, a gente superar. Me recordo aqui de Viktor Frankl, um grande psiquiatra que passou pelo campo de concentração, acho que muitos de nós o conhecemos, e ele tem um livro muito conhecido, O Sentido da Vida, e onde ele fala das suas experiências no campo de concentração, e ele via, ele era judeu, né? E ele via alguns companheiros judeus ali, alguns desistindo daquela luta, que era uma luta insana contra aquela violência absurda, né, dos nazistas contra os judeus. Mas outros sofriam as mesmas dores, mas estavam sempre no dia seguinte lutando para não desistir. E ele foi ver a diferença dos dois, e estamos resumindo enormemente, né, o trabalho dele, que é grandioso, valioso até hoje. Ele foi ver que aqueles que lutavam, eles tinham algum objetivo fora daquele ambiente terrível dos campos de concentração. Um era cientista que queria terminar a sua tese, então ele pegava qualquer papelzinho, anotava as coisas, porque ele disse: quando eu sair daqui, eu vou terminar o trabalho que ele estava fazendo. O outro tinha um filho ainda que tinha ficado lá de fora e queria se aproximar da sua família. Então achava força, objetivo para sair dali. Alguns tinham aquela ideia de, não, quando eu sair daqui eu vou me vingar de tudo. Não é tão nobre assim, mas também de certa forma era o objetivo para ele manter ainda a sua vida ali, tentar manter vivo naquele ambiente terrível. Então isso é interessante, é importante nós termos uma direção para a nossa existência. Uma direção que seja nobre, que seja justa, que não seja só baseada em conquistas materiais. Porque a conquista material, quando temos, tudo é impermanente, tudo é transitório, é material. Mas a conquista espiritual é muito maior. Os valores que vamos conquistando, morais, as virtudes, isso é o verdadeiro tesouro que Jesus nos convida a conquistar, que levaremos para a eternidade. O mal é transitório. A gente fica às vezes preocupado, meu Deus do céu, mas parece que o mundo nunca vai melhorar. Quanto mais a gente anda, parece que mais, né, como dizia, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, tem uma expressão que se diz assim. Então, quanto mais a gente anda, parece que mais o mal aparece. Não, não é assim. Né? A gente está enxergando essas situações mais complicadas acontecendo. Mas a vida é para frente. O bem é permanente, o mal é temporário. Vai chegar um momento, nas nossas futuras existências, onde nós não vamos enxergar tantas discriminações, disparidades, injustiças, porque nós vamos estar ambientados num mundo um pouco melhor. Não é o mundo dos felizes, dos ditosos, mas é o mundo de regeneração que os Espíritos dizem, aonde a solidariedade vai estar muito mais próxima, muito mais na prática cotidiana dos seres encarnados nesse planeta de regeneração, que é a Terra no seu próximo estágio. Esperamos estar lá, né, Joel? Esperamos estar junto, né? Mas tem um fator que eu queria colocar para destacar para nós ainda, indo para o final. É importante ter coragem. Coragem, porque sem coragem nós não vamos vencer. Mas aqui a palavra coragem é uma pegadinha. Porque a palavra coragem ela pode ser utilizada de várias formas. Né? Fulano foi lá, enfrentou alguém, deu um soco, que cara corajoso. Vamos ver se isso é coragem. Mas vamos buscar essa informação. Um dos maiores, será o maior filósofo da nossa era, ou pelo menos do mundo ocidental, que é Sócrates. Você sabe que Sócrates, essa história é conhecida, certa vez foram ao oráculo de Delfos, lá na Grécia. Oráculo era como se fosse um trabalho mediúnico daquela época. As pitonisas e os pitons eram os médiuns da época, com outras terminologias, com outros entendimentos. Mas eram aqueles que tinham contato com os deuses, deuses com S no fim, que eram nada mais nada menos que os espíritos. Pois certa vez uns amigos de Sócrates foram até o oráculo de Delfos, que era o mais conhecido, e voltaram lá com uma notícia para Sócrates. Deus X disse que você é a pessoa mais inteligente da Terra. E ele duvidou disso, mas como assim? Como sou? Claro que ele era uma pessoa muito capacitada, já era conhecido pela sua capacidade intelectual, discernimento,
Mas disse, não, mas eu vou ter que testar isso. Não, isso não é possível. Não sou a pessoa mais inteligente. Aí ele foi falar com várias pessoas de temas que eram caros e interessantes para ele, né? Então ele ia perguntar para uma pessoa que a pessoa tinha entendimento daquele tema, sobre aquele tema, o que ela ia dizer. Ele foi perguntar, queria descobrir o que era coragem. Ele foi falar com quem? Com o general, que a princípio, né, são as pessoas corajosas, enfrentam as guerras, as lutas. E esse general era amigo dele. E ele perguntou para o general, porque ele queria saber o que era, no entendimento do general, a coragem. E o general disse para ele, coragem é não ter medo de nada. Aí o Sócrates pensou um pouquinho, porque ele não levava barato aquelas informações, ele pensou e disse, mas general, meu amigo, vamos dizer que, vou usar o Joel de novo aqui, vamos dizer que o Joel tem que enfrentar uma coisa e está com muito medo. Mas depois ele pensa mais e enfrenta essa coisa. Ele não foi corajoso? Aí o general pensou, ele teve medo, mas foi corajoso. Então, quer dizer, coragem não é não ter medo de nada. Você pode ter medo, né? Então, general, o que é ter coragem? Aí o general disse para ele assim, não, então ter coragem é jamais recuar numa luta. Aí o Sócrates foi de novo perguntar para ele, vamos lá, general, vamos dizer que o senhor está com o exército enfrentando o inimigo. Na sua ideia, você está enxergando o inimigo está muito mais forte. Nesse momento, se você enfrentar o inimigo, ele vai trucidar o seu exército. Então você recua as suas tropas para se fortalecer e depois volta para o combate mais fortalecido para vencer. Não foi corajoso também? O general acabou ali aquela discussão porque não tinha mais resposta do que era coragem. Aí Sócrates disse assim, eu só sei que nada sei. Aí que ele entendeu por que ele é talvez a pessoa mais inteligente. Porque ele sabia das suas limitações, sabia da sua ignorância. Claro que ele conhecia muita coisa, né? Então isso é interessante, coragem não é não ter medo de nada. Coragem não é recuar frente à luta. E aí eu volto lá para o início da nossa fala, desse filósofo, Paulo Vanzolin. O que é ter coragem? Como disse na voz de Bete Carvalho, é reconhecer a queda, reconhecer a dificuldade, reconhecer a dor, reconhecer o sofrimento. Aí você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Esse é o nosso desafio dessa atual reencarnação nossa. Das outras tiveram outros desafios, essa também. Você está com dificuldade, você teve a queda. Não desanime, não fique no chão. Porque a coragem é você achar força para se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É o que todos nós temos que fazer. As perdas que acontecem, elas são temporárias, são momentâneas, porque não se perde entes queridos. Se perde coisas materiais, se perde casa, se perde carro, se perde, né? Perder gente é que ninguém perde. Mas a gente se afasta às vezes de alguém muito querido. Mesmo nesse momento, com a compreensão das causas, tendo a fé divina, encontrando força nas filosofias que nos ajudam e entendendo que tudo tem o objetivo de evoluir, porque o nosso propósito de vida é esse, nós certamente, por maior que seja a nossa dificuldade, nós vamos conseguir manter a saúde e o equilíbrio mental. Esse é o convite que a doutrina espírita faz para todos nós, para conhecer os seus princípios, mas mais do que isso, externá-los na nossa vida cotidiana. Meus amigos, espero que de alguma forma possamos ter refletido, fazer a prece, tá? Refletido de uma forma que nos ajude, né? Nos ajude, porque agora nós podemos estar num momento bem tranquilo da nossa existência, nesse momento. E que bom! Ninguém gosta de sofrer, né? Espírita não gosta de sofrer como alguns, ao contrário que alguns pensam. Não, ninguém gosta de sofrer. Mas quando há um sofrimento, saibamos ter a resignação necessária para a dor nos cutucar, nós voltarmos não mais para o estágio que estávamos antes, mas para um estágio superior àquele que estávamos antes, com o aprendizado que a dor nos dá. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Pai Criador por nos dar essa doutrina luz, que tanto tem nos ajudado ao longo da nossa existência, da nossa reencarnação,
tanto tem nos ajudado a levantar quando caímos, a dar a volta por cima e ver sobre outro prisma aquilo que estamos passando. Que os Espíritos amigos abençoem a cada um de nós, aos nossos familiares, aos propósitos nobres que trazemos juntos para essa reencarnação, e não nos esqueçamos do objetivo maior, que é a evolução espiritual, a conquista das virtudes, o diminuir das nossas imperfeições. E é com esse objetivo que estamos aqui, contando sempre com o amparo da espiritualidade, mas também com o amparo do nosso companheiro encarnado, da nossa família, na nossa sociedade. E assim, possamos juntos construir um ambiente social mais justo, mais equânime, aonde todos possamos viver de uma forma mais adequada, mais feliz. Então, com essa prece, agradecidos ao convite, à presença de todos, agradecemos ao Pai a permissão e pedimos a permissão para dar encerrado a nossa atividade doutrinária desta noite. E assim seja. Obrigado, meus amigos, pelo carinho e pela atenção.